Olá! Quero dar boas-vindas à nossa quarta aula desse workshop de lápis de cor. Nesta aula, você vai aprender técnicas para fazer uma boca realista. Primeiro vai aprender a desenhar básico e depois aplicar a técnica de lápis de cor. Não é tão difícil quanto parece, só precisa de um pouco de prática e observação. Caso ainda não tenha visto as aulas anteriores, recomendo assistir antes de ver esta aqui, pois as aulas anteriores facilitará a sua aprendizagem de hoje. Lembrando que as aulas deste workshop não estarão mais disponíveis no próximo domingo, dia 12 de julho. Então, vamos iniciar nossa aula. Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta aula desse workshop de lápis de cor. Hoje vamos aprender como desenhar uma boca e também como pintar esta boca com lápis de cor. É muito simples, principalmente para quem não sabe desenhar e nunca pensou que poderia desenhar uma boca com realismo. Hoje é seu dia. Então, veja só, faça primeiro uma cruz. Essa linha do meio desta cruz, ela vai representar o meio da boca. Agora, isso é um desenho para uma boca fechada, que é a boca mais simples de desenhar. Então, reforce as linhas. Veja que eu seguro no meu lápis, no meio do lápis, para que o meu lápis tenha traços bem suaves. Quando você sabe desenhar, você pode fazer isso direto com um lápis de cor. Mas não é a situação aqui. Então, você pode riscar com seu lápis comum. Veja, eu acabei de medir. Por quê? Essa linha vertical que faz a cruz, ela é a linha de eixo do meio da boca vertical. Então, eu meço, uso meu lápis como medidor do eixo para que ambos os lados, ao dividir no meio, estejam no mesmo tamanho. Ou seja, eu saiba que um canto da boca para o outro canto da boca seja a distância igual. Então, agora eu vou modelar o meio da boca. Como eu estou tendo uma referência, é uma boca que tem lábios volumosos. Então, e muito curvo. Por ser lábios volumosos, é normal que tenha essas curvas, a parte do meio um pouco mais volumosa. Então, você só tenta reproduzir todas as curvas. Depois, você decide, ou você, no caso aqui, como temos uma referência, vai fazer os lábios superiores e depois os lábios inferiores. Veja que eu sempre saio do meio como o meu ponto de início e de referência, para que eu possa desenhar com precisão. Aí agora eu só tenho que preencher as curvas das laterais dos lábios para formar então a boca. Mas só com essas linhas eu já tenho uma boca. Eu não precisaria desenhar todas as linhas com lápis, já que eu pretendo pintar com lápis de cor. Então, eu precisaria apenas completar a área dos lábios com lápis de cor e já estaria formando o meu desenho mais realista. Mas, só que para os alunos que não sabem desenhar, o ideal é você completar o desenho total. Se as linhas não ficarem muito boas, se você perceber que o lado esquerdo, usando essa linha de eixo vertical, não está igual ao lado direito, então você apaga e refaça, apaga e refaça. Apesar de que o ideal seria você corrigir antes de apagar. E aí as linhas que sobram, as linhas que estão erradas, você pode apagar. E veja o que vai ficar depois. Pronto, o desenho está praticamente pronto, mas ainda vejo que há alguns defeitos, algumas áreas pontudas, alguma coisa, mas isso eu posso corrigir com o meu lápis de cor. Para quem ainda está treinando desenho, então é melhor corrigir antes do lápis de cor. Por que eu falo todas essas coisas? Porque eu sei que nesse momento eu tenho alunos que já têm uma boa noção, já sabe desenhar e está aprendendo apenas a técnica de lápis de cor. E tem aquele que tudo é novidade. Então, por isso que é importante mostrar todas as maneiras, tá? Então, tenham paciência e treinem bastante. Depois que eu deixei todos os lábios, todas as linhas dos lábios
ok, tá tudo legal, tá muito semelhante à minha fotografia, ou mesmo que não esteja, mas os lábios já parecem muito agradável, estão bonitos, então é hora de apagar, tirar o excesso do grafite e deixar aquela marquinha bem suave. Quando vocês já tiverem muita prática em desenho, vocês podem já desenhar direto com um lápis de cor, porque aí vai ficar muito melhor o realismo que vocês quiserem fazer nos seus desenhos. Feito isso, primeiro passo, separar todos os espaços que você vê brilho total. No caso, é um batom úmido, então ele tem muito reflexo de luz. Então você vai separar no seu desenho onde deverá haver áreas com brilho, com muito branco ou com alguns pontos mais claros. Agora veja só o que eu vou ensinar para vocês agora. Se olharem na imagem de referência, existem uns pontos brancos muito fininhos, muito pequenininhos. Como essa técnica é uma técnica 100% com lápis de cor, eu vou ensinar para vocês uma técnica chamada boleado. Apesar de estarmos usando um papel sulfite fino, tenha cuidado na hora de passar. Quem não tem boleador, use uma lapiseira como eu estou usando, mas tem que ser aquelas lapiseiras do tipo que a ponta de metal não recolha. E você vai desenhar, apesar de não estar vendo risco nenhum, porque eu só estou usando a ponta de metal para marcar o meu papel. Sabe quando você risca com lápis com muita força e depois apaga e quer pintar e fica aquelas linhas branquinhas aparecendo? É isso que eu estou fazendo. Eu estou usando a ponta da minha lapiseira como um boleador. Ele vai fazer boleados, ele vai fazer marcas no meu papel de acordo com os desenhos. Essas marcas que estou fazendo, elas representam essas linhas de muita luz, de muito brilho nos lábios. Então, você só observa e tenta reproduzir linhas, curvas, linhas verticais, linhas horizontais e vai preenchendo o que você acha que é necessário. Precisa estar idêntico à referência? Mais uma vez, não precisa. Mas é importante que o seu treinamento deixe com que a boca que você está desenhando seja uma boca com batom, uma boca feminina e realista. Mais uma vez, apagar o que você fez e deixar muito suave. Vamos iniciar a pintura. Assim como na aula anterior, vamos pegar o nosso papel teste e escolher as cores que mais se assemelham ou que mais estão próximas da nossa referência. Eu escolho vermelho, vermelho claro, um rosa escuro, um tom de pele. O tom de pele, quando se trata de face, de anatomia, ou as partes da face, como o caso aqui a boca, é muito importante. É sempre bom ter um tom de pele no seu estojo de lápis de cor. Então você tem que pensar assim, com o desenho a lápis de cor. Vou pigmentar toda a área dos lábios com um tom de pele, porém protegendo sempre a área onde há brilho. Observem. Mas além disso, eu também vou pintar fora dos lábios. Por quê? Para que eu consiga sentir melhor o realismo dos lábios que eu estou pintando, eu preciso também trabalhar um pouco do tom de pele. Para dar volume nessa boca, nesses lábios, é importante que o tom de pele, a parte externa, além dos lábios, ela também esteja pigmentada com seu devido sombreamento. Assim, uma coisa completa a outra. Então, depois que eu pigmento toda a área com tom de pele, é hora de marcar as áreas de sombra, a saturação. Eu pego o meu vermelho escuro, é como se fosse um vinho, talvez.
E aí eu vou fazer a marcação principal, que é a linha central, e todas essas ruguinhas que a gente vê nos lábios. Cuidado, nada de pressão, sem pressão alguma, apenas vá traçando sutilmente. Como é uma cor forte, é natural que ela se sobressaia diante das outras cores. Assim que você adicionou o tom de vermelho escuro, eu pego o meu marrom escuro, onde eu vou fazer uma segunda camada, vamos colocar assim, em cima dessa linha de marrom escuro, para que me dê ideia mais profunda, para que mostre que os lábios, eles não são planos, eles têm uma virada para dentro da boca. Então eu passo a linha de vermelho escuro ou vinho, a cor que você tiver, e venho com marrom em cima. Então agora é hora de começar o sombreamento da segunda camada dos lábios. Eu pego meu vermelho, um marrom, na verdade parece vermelho para vocês, mas é um marrom bem suave. É um marrom avermelhado, mas é de um tom muito claro, para fazer o sombreamento da pele. Então, observe que nos lábios inferiores existe uma sombra dessa cavidade que tem um pouco acima do queixo, que, como os lábios são bastante carnudos, eles causam uma sombra nessa parte frontal do queixo. E no canto da boca também existe um sombreamento da pele nesse canto da boca, na parte externa dos lábios. Só de ter feito este sombreamento, eu já começo a perceber o volume dos lábios. O que é o volume? É essa forma arredondada, é perceber que é volumoso através desse efeito de sombreamento externo. Então, para que a minha boca realmente faça esse efeito de realismo, eu preciso trabalhar com outra parte também da pele para funcionar. Quando se trata de pele, o branco é muito importante. O branco, além dele clarear alguns tons, ele também serve de polimento. O que seria isso? Ele dá polimento e misturador. Alguns lápis importados a gente chama de blender, que nada mais é do que misturador. Então, esse branco ele pode te dar a sensação de que você misturou o tom de marronzinho com o tom de pele por baixo, que foi a primeira camada. E assim por diante. Então, agora é a hora da minha segunda camada de preenchimento. Então, eu escolhi o rosa, que é a cor que mais se aproxima da cor da minha referência. Sempre comece com tons mais claros, principalmente para quando você não tem experiência com lápis de cor. Com o tempo, com prática, com domínio da técnica, você pode começar pelo mais escuro, pode começar pelo tom médio, porque você já vai saber o que você tem que fazer. Você não tem que se preocupar, porque você sabe o que você está fazendo. Mas enquanto você ainda está aprendendo, a sugestão é inicie com tons mais claros. Bom, observem que eu apaguei um pouco as áreas que eu tinha separado com branco. Lembrando que eu fiz também a marcação no meu papel com a ponta da minha lapiseira. Então não tem problema se eu apagar um pouco mais. Eu precisei apagar porque, como eu disse, o grafite ele não se mistura com lápis de cor. Então, na câmera talvez pareça claro para vocês, mas para mim ainda estava muito marcante. Então isso ia ficar ruim no efeito da minha pintura em lápis de cor. Por isso eu resolvi apagar completamente os riscos dos lápis que define as áreas de brilho, de reflexo de luz. E agora é só ir completando todo o lábio, é claro, protegendo sempre a área de brilho com esta cor rosa, até completar todo
os lábios, tanto inferior quanto o superior. Ok. Se quiser parar nesse ponto, pode parar. Tem uns lábios aí com um batom muito suave, ou mesmo poderia ser uma cor natural. Já para aí. Mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer com que esses lábios estejam com batom. Se fosse um desenho da boca de um homem, já poderia parar, só que talvez você não usasse um rosa, talvez você usasse tons mais para o laranja, ou tons mais para o marrom avermelhado, cores mais para o neutro, né? Como se trata de um lábio feminino, a gente pode brincar com as cores. Então agora eu venho com um vermelho. Um vermelho não é escuro, apesar de parecer no vídeo para vocês, mas ele é um vermelho claro. E eu vou jogar a terceira camada, só que veja bem, eu já não vou trabalhar com riscos em retas ou em diagonais, eu já estou trabalhando com circulismo, porque eu já estou querendo dar um efeito mais uniforme na minha pintura. Apesar dos lábios terem tantas ruguinhas, no desenho de lápis de cor, isso fica muito a critério do desenhista se ele quer caprichar nessas rugas ou não. Mas tome cuidado, muitos riscos envelhece. Então, um lábio que parece de uma jovem pode parecer de uma idosa. E se isso for um retrato, se isso for algo que você está fazendo, desenhando um rosto, um retrato de alguém, você pode envelhecer essa pessoa e o seu cliente pode não gostar muito. Ou se você evita fazer tantas linhas ou tenta não fazer rugas nenhuma, você deixa jovem demais e fica artificial demais. Então, tem que ter um pouco de moderação. Você tem que ter essa sacada. E isso só acontece com prática. Com o tempo de prática, você vai saber o que você tem que fazer em relação aos desenhos, principalmente na técnica de lápis de cor, sobre retrato. Veja que com esse vermelho, eu vou marcar as áreas que tem muita sombra, ou seja, é como se fosse um rosa mais escuro. E aproveitando que estou marcando essas áreas mais escuras, eu também vou definindo algumas outras rugas, mas em uma outra cor. A primeira cor foi com um tom de vermelho bem escuro, um vinho, que ainda fica marcado, mesmo eu passando o rosa por cima. Já o vermelho, ele vai me dar outros efeitos de rugas, mas com uma ideia de tons mais suaves. Então, veja, eu estou pigmentando nas áreas muito próximas ao centro da boca, que é onde não recebe tanta iluminação, por isso que eles têm tons mais escuros, e sobre os lábios inferiores, sobre a borda dos lábios inferiores, que tem um pouco mais de sombra, o que me dá um efeito bem volumoso nesse lábio. Vocês já devem ter notado que nessa aula vai ser muito mais simples do que a laranja que a gente pintou. E sempre é mais simples. Difícil mesmo é desenhar. Mas uma vez que você já conseguiu esse aprendizado do desenho, ou mesmo que você não desenhe, você vai usar um decalque, o que eu não acho que seria legal. O legal é você mesmo conseguir reproduzir com seu próprio traço, né, com seu próprio desenho. Você vê que a boca praticamente está pronta, né? Ela já passou por várias fases de pigmentação. Só que quando você tem um objetivo, que é o objetivo de fazer com que haja um batom, então você continua acrescentando outras cores. É claro, dentro de uma variação tonal. No caso, é um rosa, que vai ficando um rosa escuro, que vai ficando com algumas áreas um pouco avermelhado, por isso que eu acrescento vermelho. E vou definindo a questão do brilho e da luz.
Agora, mesmo na terceira camada, eu não tenho pressão alguma. E cuidado com o contorno dos lábios. Não necessariamente você precisa fazer aquele risco de contorno em toda a boca. Não há necessidade disso. Você vai acabar deixando muito artificial o seu trabalho, a não ser que seja esse o objetivo. Mas se você busca fazer a pintura de lápis de cor com realismo, então trabalhe sempre com camadas suave. Até se fosse um rosto inteiro, toda a pele com suavidade. E se você carregar em algum tom escuro, ou você apaga e retira, ou você vem com a primeira cor, que é a cor básica, a cor clara, no caso do tom da pele, e venha por cima, ou venha com branco, para suavizar aquela cor forte e voltar a repintar. Voltar a colocar novas camadas para ficar com um efeito mais natural, bonito e realista. Na situação desse desenho dos lábios, um lábio feminino e está com batom, eu só estou trabalhando com repetições e sempre com circulismo. O que isso quer dizer? O tom de pele, o tom de rosa, depois um tom de vermelho, depois mais vermelho, depois volto com outra cor. Eu estou só repetindo camada em cima de camada. Quanto mais camadas eu coloco, claro, cada camada trabalhando com suavidade, sem pressão. Se eu adicionar alguma camada com pressão, a próxima já não vai pigmentar com muita facilidade. A não ser que sejam lápis profissionais, lápis específicos para desenhos com lápis de cor, né? Que tem que não são aquarelas, não são aquareláveis, porque o aquarelável, a mina do lápis aquarelável, ele é muito macio. Então, se você está com um lápis profissional aquarelável, ele não vai dar certo uma pintura desse gênero, porque ele fica com massinha, ele vai desmanchando demais, ele vai pigmentando demais e acaba ficando um trabalho grosseiro. Mas se você trabalhar direito também com isso, souber lidar com esse tipo de pigmentação do lápis aquarelável mais macio, vai ficar bom também, só que vai ficar com muita textura. Se você quer esse efeito mais liso, né, mais realista, sem buraquinhos, aqueles porozinhos do papel, então escolha sempre o verso do papel liso. Existem várias marcas no mercado aí que dão para fazer legal. O que não pode acontecer é você trabalhar com papel acetinado. Papel que você pegar que tem muito brilho, nem adianta, o lápis de cor não vai pigmentar. Então, o ideal é ter papel próprio para desenho que suporte grafite, por exemplo. Papéis que você lê, assim, que você for numa papelaria, papel para desenho, está escrito próprio para grafite, próprio para carvão, próprio para lápis de cores. Pronto, esse é o papel ideal para você. Mas o papel sulfite é o que nós estamos usando, que é aquele da impressão. Ele é perfeito, veja, ele é perfeito. Para você que está aprendendo, eu sugiro você usar esse tipo de material para você aprender, porque você pode usar bastante, gastar bastante, e aí, quando realmente tiver se apaixonado pela técnica de lápis de cor, porque ela é cansativa. Isso a gente está fazendo uma boca. Na aula passada fizemos uma laranja. Veja, a laranja demorou muito mais tempo, precisou de muito mais detalhes do que uma simples boca. Mas é só a boca. Se fosse um retrato, íamos levar em média, olha, para vocês terem uma ideia, quando já se aprendeu, já sabe como lidar com lápis de cor, um retrato, num tamanho aproximadamente de um papel A3, que seria 40 centímetros por 29 centímetros, leva em média de 16 horas, 12 horas, 18 horas, depende da complexidade. Certo? Então, lápis de cor requer paciência, treino, observação e paciência. Muita paciência.
Veja que nessa fase da pintura da boca que eu só repeti as camadas e repeti os movimentos, certo? Eu voltei de novo com o rosa. Lembra que eu falei sobre o branco ser um misturador? As cores claras ou as cores de base, elas podem também ser um misturador, como eu estou fazendo agora nos lábios para não deixar tantos riscos dos lápis anteriores, das rugas que foram feitas. No primeiro risco que eu fiz sobre as rugas, que foi com o lápis cor de vinho, agora quase não aparece mais, porque as camadas que a gente vai adicionando, elas têm essa função, deixar o que foi feito embaixo mais suave. Veja como as ruguinhas na parte de brilho, no lábio inferior, elas parecem bem mais naturais agora, certo? É natural que toda vez que você estiver fazendo uma face, alguma coisa, o tom da pele ele vai sendo sempre trabalhado junto com aquela parte do rosto que você está fazendo, com aquela área. Por exemplo, se eu estou fazendo a boca, eu vou estar sempre mexendo nessa sombra abaixo do lábio inferior, no queixo, no buço, né, nessa parte superior dos lábios superiores e assim por diante. E aí você pode trabalhar a pele depois que terminou a cor completa dos lábios, né? Para você ir fazendo de acordo como você quer. Nesse caso é uma pessoa branca, mas se quisesse trabalhar como uma pessoa morena, o processo não ia ser diferente, ia ser como se fosse a boca. Eu não pintei de tom de pele. Se fosse uma pessoa negra, se fosse uma pessoa asiática que tem uma pele mais pro amarelo, sempre vai ter a primeira cor, pele. Depois você vai adicionando outras variações tonais que vá se aproximando do tom de pele que você gostaria de representar no seu desenho. E se fosse uma pessoa bronzeada, por exemplo, que tem um tom de vermelho, que tem um tom de marrom ao mesmo tempo, mas ele tem uma tendência mais para o vermelho, para o rosado, há muitas cores. Então, só para adiantar para vocês, um tom de pele pode levar, no mínimo, 4 cores. No mínimo. Mas pode acontecer de levar 8 cores, 7 cores para formar uma variação tonal de pele realista. E para finalizar e concluir o nosso trabalho, o lápis branco, onde ele vai dar uma mistura, a ilusão de estar misturando todas as camadas, mas na verdade ele está preenchendo aqueles pequenos poros que não ficaram preenchidos com os tons de lápis de cor. Ele também dá esse efeito de brilho mais intenso no contorno da boca, no caso dos lábios, ao invés de você pegar um lápis e fazer um contorno, como a maioria das pessoas acabam fazendo, e aí fica um desenho muito endurecido, né? Não criamos esse realismo como acontece agora. O branco ele vem finalizando, além dele dar um certo polimento. O que é esse polimento? É deixar a pintura lisinha, deixar a pintura totalmente harmonizada e harmonia em todos os riscos do lápis que você fez, tá bom? Mas isso é quando se trata de efeitos como esse, bem realista, e que a textura do desenho, do elemento que você está fazendo, ela é lisa. Então, da mesma maneira que eu pintei os lábios, seria para uma maçã, seria para uma pera, seria para um vidro, uma garrafa, porque são texturas lisas, ok? E aí é só saber trabalhar com os valores tonais que você está observando na imagem ou no seu elemento real ali na sua frente. Tá joia? Gente, muito obrigado por assistir essa aula. Sejam sempre bem-vindos. Eu espero que vocês treinem bastante, possam fazer belos desenhos e que eu veja os desenhos de vocês por aí. Tá joia? E que futuramente, quem sabe, vocês possam ser meus alunos. Ok? Um abraço a todos e sejam muito bem-vindos e até breve. Gostaria de responder algumas dúvidas deixadas nos comentários do grupo do WhatsApp. E por coincidência, são as mesmas dúvidas que já foram enviadas há um tempo atrás para meu e-mail, mensagem de Instagram e no blog Desenhe Tudo. Muitos perguntaram-me
se eu também teria produzido um curso específico sobre a técnica de lápis de cor e não somente sobre este workshop. Sim, eu tenho produzido um curso online de ilustração de lápis de cor completo. E no dia 13 de julho, segunda-feira, eu vou abrir as inscrições para a minha segunda turma do curso de pintura a lápis de cor, que será um curso de aulas gravadas que você poderá acessar de onde quiser e a hora que quiser e de qualquer dispositivo. Basta ter acesso à internet. No módulo 1, é sobre a introdução a lápis de cor. Eu vou apresentar materiais auxiliares, além dos lápis de cores para dar qualidade para suas ilustrações. No módulo 2, praticar a técnica de cor sobre cor para desenhos da natureza morta. No módulo 3, aprender a colorir paisagens com lápis de cores convencionais e aquareláveis. No módulo 4, aprender a colorir o corpo humano e retratos. No módulo 5, colorir animais de pelos curtos e longos. E no módulo 6, aprender técnica mista, utilizar outras ferramentas de materiais artísticos e compatíveis à pigmentação do lápis de cor para causar belos efeitos em suas futuras ilustrações. Este curso é válido por 2 anos de acesso. Você poderá assistir às aulas gravadas várias vezes e no seu tempo. Além disso, você terá meu suporte para correções de seus desenhos coloridos também por 2 anos, se for necessário. Bom, e como funciona tudo isso? Você assiste às aulas, faz os desenhos propostos ou de sua própria escolha, referente a cada módulo, e envia o desenho para mim através de e-mail. Ao corrigir, eu enviarei de volta para você. Apesar de estar formando uma turma, as correções e acompanhamento será individual, então você poderá assistir no seu tempo. Não precisa acompanhar o ritmo dos outros colegas. O curso de ilustração a lápis de cor foi feito para atender 2 tipos de alunos: aqueles que não sabem desenhar, mas querem aprender a pintar, e aqueles que já sabem desenhar, mas não sabem pintar. Então, atendendo a pedidos de pessoas que se identificaram com a minha didática, eu abrirei as inscrições para os novos alunos nesta segunda-feira, dia 13 de julho, a partir das 9 horas da manhã. Mas não é só isso. Eu ainda vou dar 2 presentes para esta primeira turma. O primeiro presente é o meu curso de desenho artístico completo, que já possui 12 módulos e mais de 80 videoaulas gravadas, que ensina desde o traçado de linhas até o desenho de retrato artístico realista por observação. A pessoa aqui, você olha e desenha. E se você é aquele aluno que, além de querer aprender a pintar com lápis de cor, também quer aprender a desenhar à mão livre, ou seja, sem usar métodos como mesa de luz, decalque ou grid, este é o curso certo para você. Vai aprender tudo à mão livre e por observação. O segundo presente é participar do grupo fechado dos que já são meus alunos, no qual você poderá interagir não só com eles, mas diretamente comigo, podendo acompanhar o desenvolvimento artístico de todos os participantes. Mas, gente, as vagas para este curso são limitadas, por conta da qualidade de suporte que eu quero dar para vocês. Não posso ter muita gente neste curso. Então, quando eu completar essa turminha, eu vou fechar as inscrições e não tenho certeza de quando abrirei novamente, nessas mesmas condições. Se tiver mais alguma dúvida, já sabem, deixem seus comentários que com certeza vou responder a todos. Muito obrigada e até!